Palavra de escuteiro. Olá, bem-vindos ao Palavra de Escuteiro. Eu sou a Madalena. Eu sou o Gabriel. E hoje temos connosco o chefe Pedro, a chefe Vera e o Alcino. E vamos recuar aos anos de 2000 a 2005, que foi a criação do agrupamento e os primeiros anos. Vamos falar ainda um bocadinho mais para trás sobre como é que foi a experiência de camarada. Então, para começar, vou-vos só pedir que se apresentem, um de cada vez, ou podem olhar ali para a câmara, digam o vosso nome, há quantos anos é que estão, ou em que ano é que entraram no escotismo e qual era o vosso papel no agrupamento dos anos 2000 a 2005. Alcino Coelho, 66 anos, pai de 2 filhos. Entramos para o escotismo por convite na altura do Padre Daniel, em 1998, e fui chefe de agrupamento durante 6 anos até 2005. E é tudo. Eu sou a Vera, também entrei em 1998 como chefe Alcino. Pronto, entramos em Camarate primeiro, tivemos 2 anos em Camarate e depois aqui em 2000. E nos primeiros anos eu era a chefe de unidade da segunda e fui a tesoureira do agrupamento e sou a tesoureira do agrupamento. Olá, sou o Pedro, tudo igual a eles, entrei na mesma altura. Bom, no ano 2000 a 2005 fui chefe de agrupamento adjunto e fui chefe da Alcateia, ou Alquelá, e depois passei para os exploradores e ainda tive um ano nos pioneiros, até em 2005. Só não correu a corta. Então, a primeira pergunta que nós vamos fazer é: o que é que vocês recordam com mais carinho do início do agrupamento? Qual é que foi o momento que vocês ainda se lembram assim com aquela que vos dá um sorriso? Qual é que foi o momento mais desafiante? A recordação, a memória que existe, era um ambiente familiar de grande amizade entre a equipa de animação. Éramos 4 elementos, falta aqui a Tânia, e continuou o Padre Daniel, que foi a peça principal, porque foi ele que teve o condão deste convite neste projeto comunitário e do qual nós abraçamos com grande responsabilidade, com compromisso, dada a responsabilidade que era, porque era servir a Deus e servir a comunidade. E foi nessa atitude também que nós, como equipa, funcionamos em harmonia, éramos alguns, mas éramos um só, nos objetivos que traçávamos, e são ambientes que já não voltam, mas que deixam muita saudade e que nos lembramos, sobretudo eu, com alguma nostalgia. Eu vou estar a repetir um bocadinho o que foi dito, porque efetivamente no início o que nos marcou mesmo muito foi o espírito de entreajuda que existia. Pronto, nós fomos todos tirados uns de um grupo de jovens, outros do outro lado, não nos conhecíamos todos. Pronto, eu conhecia já o Pedro e a Tânia pelo grupo de jovens, mas ninguém conhecia o Alcino na altura, pronto, e acabámos por nos conhecer e acabámos por nos agarrarmos todos um bocadinho a esta aventura, meter-nos, pronto, assim de cabeça, não é? E foi o espírito que surgiu de entreajuda, que ali não havia, não posso porque tenho um trabalho da faculdade, não posso porque tenho isto ou porque tenho aquilo. Não, éramos só nós, éramos poucos, não éramos só 4, nós também tínhamos algumas pessoas connosco. Em Camarate estava a Selma também, connosco, que não era dirigente, aqui só foi dirigente aqui em Famões, mas depois aqui também tínhamos o Daniel, tínhamos o Paulinho, tínhamos o Nuno Bartolomeu, tínhamos muita gente também, como caminheiros, pronto, que ainda que nos davam apoio, e acabou por ser um grupo que esse espírito também já existia um bocadinho pelo grupo de jovens, pronto, que foi criado um bocadinho aí. O Alcino foi connosco na embalagem um bocadinho, e foi mesmo o que marcou mesmo. Foi adotado, não, era foi adotado, foi isso mesmo. Mas acabou por ser um bocadinho também a alavanca que nos faltava, porque nós também éramos muito novos ainda na altura, não é? Há 25 anos eu tinha 25. Não éramos muito novos, mas se calhar era uma responsabilidade muito grande para a idade que tínhamos, e para nós acabava por ser um suporte ter alguém que também tinha um bocadinho mais de idade do que nós, mas que pensava como nós, ou pior, e que nos acabava por empurrar um bocadinho para estas aventuras e estar sempre connosco, pronto, e foi o Padre Daniel, o facto de nos ter convidado e ter-nos colocado um bocadinho este filho nas mãos, não é? Pronto, para podermos levar para a frente e para andarmos, e era o espírito de entreajuda, acima de tudo era isso. Bom, pouco consigo falar agora. Não, acho que eu lembro acima de tudo, acho que era
a entrega que havia e a novidade, era tudo novo. Lembro de começarmos, pronto, a conversa inicial, se queríamos experimentar os escuteiros, não havia Famões, nenhum de nós tinha tido a experiência, mesmo em pequeno, de ser. E depois fomos a Camarate, conhecer as pessoas, conhecer a sede, ou seja, toda aquela. E depois o crescer ir percebendo, ir aprendendo e depois começar a idealizar como é que queríamos, passado, se corresse bem 2 anos, que era esse o objetivo, 2 anos em Camarate, como é que idealizar, como é que ia ser, como é que nós queríamos que fosse aqui. E nos juntarmos horas e horas na sede, que na sede não havia sede ainda, ou nas salas da igreja, a reunir, a pensar, a trabalhar. Acho que eles falaram na união e acho que sim, foi união e foi muita entrega. Não quer dizer que acho que ainda há neste momento entrega e no agrupamento, mas naquela era uma entrega muito ingênua do começo, ou seja, de uma criança que está a crescer, a dar os primeiros passos. É aquela entrega muito infantil, que é amorosa e sabe tão bem, não é? Que é diferente e tão inocente, mas acima de tudo lembro disso e dessa motivação que nós tínhamos para iniciar a caminhada. Deixa só voltar atrás, Força. dizer aqui 2 coisas. Eles eram uns miúdos, mas com um compromisso e uma responsabilidade que hoje é difícil de encontrar. E digo isto, não é para estar ao lado deles, mas sempre foram uns jovens dedicados, muito responsáveis pela comunidade. Eles já tinham um caminho que vinha da Jufra. Depois entrou a Selma, como recordou aqui a Vera. Mas era um ambiente muito bom, em que nos entregamos uns aos outros, porque dependíamos de nós. E isso foi a chave do sucesso. Depois com um grande animadora, que estava sempre connosco a desafiar-nos, que era o Padre Daniel. Não há dúvida, foi a grande pilar que nos sustentou e nos orientou, sem dúvida. Bem, e para além desse espírito de união que sentiam todos como enquanto grupo, como é que foi ser dirigente, os dirigentes nos primeiros anos? Não? Como é que é ser dirigente e puxar por um agrupamento que está assim em início? O bebé, como falaram, ser a criança, como é que é? Depois as coisas fluíam naturalmente. Houve uma preocupação grande, que era, nós fomos depois escolher alguma experiência noutros agrupamentos. Eu acho que foi muito útil. Recordo-me do Pio XII, nós fazermos atividades em conjunto. Recordo-me de uma atividade que fizemos com São João de Deus, a terceira. Na altura tínhamos 6, 7 elementos, já não me recordo. E fomos subir à Rábida um dia à noite. Perdemos, em si foi uma atividade estupenda, que nos ajudou muito e crescemos muito. Mas que era assim, pela nossa experiência, fomos pedir ajuda a alguém. E o escotismo é isso, não é? É esta entreajuda e a relação como irmãos uns com os outros. Depois lembrar aqui os pais. Foram muito importantes no crescimento dos pais. Nunca se meteram na metodologia do agrupamento, mas sempre disponíveis para ajudar. Quer materialmente, quer com o seu tempo. Foi uma traseira muito valiosa, que nos deu também muito ânimo e nos deram também muita vontade. Não querendo repetir, isto às vezes é complicado, mas pronto, é tal questão. Nós trouxemos muito camarada, não é? O nosso primeiro ano praticamente foi fazer o reflexo daquilo que nós aprendemos em camarada, até as regras que havia lá ou que não havia, nós trouxemos tudo. Pronto, um bocadinho, por exemplo, para vos dar o exemplo, na segunda secção não havia equipas mistas, patrulhas mistas, eram patrulhas femininas e masculinas, porque era o que nós vivíamos lá, era o que nós tínhamos lá. Nos primeiros anos do agrupamento as meninas só usavam saias, não havia calções. Isto é tudo um bocadinho reflexo daquilo que nós vivemos em Camarate e trouxemos. O depois aqui foi um bocadinho adaptar à realidade que nós tínhamos, pronto, com as crianças daqui, que são diferentes, de zona para zona, de bairro para bairro, são diferentes. E foi sempre este espírito de tentar aprender com outros agrupamentos, com outras formas de estar e pronto, e tentar crescer assim, não é? Acabou por ser um grande desafio. Quando nos deixaram aqui no ano 2000, em outubro, nós fizemos a nossa promessa em junho, e estávamos aqui em outubro, pronto, agora estão sozinhos e ponham-se aqui a andar com não sei quantos miúdos. E pronto, e onde é que está o nosso suporte de camarada? Não, havia, eles estavam cá, lá, mas não estavam cá. Pronto, estavam lá. Eu sabia que podia ligar para qualquer pessoa para pedir ajuda,
mas acabou por ser o nosso grande desafio nesta altura. Nessa altura foi mesmo o termos sido largados aqui. Também ao início começámos por ser 5, tivemos que perder uma pessoa no meio do caminho, também nos deixou um bocadinho, isto ainda em camarada, ainda nos deixou assim um bocadinho, vamos continuar, não vamos, mas o segredo disto tudo é não pensar muito no assunto, é metermos-nos e vamos. E assim, jovens, isto é sempre tudo possível. Eles falaram, e tudo o que eles repetiram está a prova, como é óbvio, mas lembrando que a comunidade, mesmo a comunidade, ou seja, nós não havia escuteiros, não é? Depois nós escuteiros marcamos muito visualmente. Pronto, não é só um grupo de crianças ou jovens, é um grupo de crianças e jovens todos vestidos de igual e com místicas e ritos diferentes. E não só, naquela altura havia muitos escuteiros, nós quando íamos na rua não íamos em silêncio. Pois. Era alto, toda a gente estava com a própria comunidade, lá está, teve que perceber um bocadinho o que é que nós íamos, né? O que é que íamos a propor. E acho que foi muito bem acolhido. O Alcino falou dos pais, lembro perfeitamente. E a própria comunidade acho que também nos acolheu bem, tem sido demonstrado ao longo destes 25 anos que a comunidade nos apoia e nos tem apoiado. E acho que foi um grande suporte, lá está, porque nós somos escuteiros do CNE, apoiamos numa paróquia, numa comunidade, num grupo de pessoas que se juntam e criam um grupo escutista. E tivemos sempre esse apoio e apesar dos vários parques que tivemos, que foram entrando e saindo, mesmo nós também, uns foram entrando, outros foram saindo, acho que fomos continuando sempre a ter esse apoio, a crescer e o desafio foi se tornando um bocadinho mais fácil. Acontecem sempre outros desafios, não é? E claro que também houve um cuidado da nossa parte, um bocadinho acrescido nesse sentido também, porque vínhamos de um movimento da paróquia de tentarmos estar sempre interligados com os outros. Nós tínhamos muito cuidado com as atividades que havia de catequese, para não chocar, tínhamos muito cuidado com tudo, quando havia uma missa, convidar o grupo de jovens para estar a cantar connosco no grupo coral, ainda hoje isso é visível. Quando é preciso ter uma celebração ou qualquer atividade que nós não temos capacidade, se calhar, ou não temos tanta coisa para cantar, ou vem logo alguém, alguns escuteiros sem lenço, como nós dizemos, ajudar e apoiar da parte da comunidade. Uns anos melhores, outros piores, mas temos sempre tentado trabalhar sempre nesse sentido, sim. Já disseram que o espírito do agrupamento nesses anos se baseava muito em união, entre e ajuda. Conseguem-me dizer como é que foi, ou seja, este espírito de união e de entre e ajuda acredito que tenha vindo de camarate. Eu queria que vocês contassem um bocadinho como é que foi esta formação em camarate, como é que foi a logística. Vocês viviam aqui, calculo eu, e tinham que ir para camarate. Como é que era esta logística? O nosso motorista. Só um à parte. De camarate foi sobretudo uma vivência técnica. Sim, a harmonia. Eu recordo-me que fiz o trabalho todo na terceira com o Rui. Foi um chefe extraordinário, ainda o é hoje, e que nos ajudou muito. E inclusive, passado 2 anos, fiz uma atividade com ele, com a terceira camarate, no qual estavam integrados 3 ou 4 ou 5 elementos à Serra de Marão. Mas foi sobretudo a identidade da comunidade que nos fez suportar esta inexperiência e aquilo que acabou de dizer há um pouco a Vera, que era a relação que existia. Nós éramos comunidade. E normalmente existe problemas nos agrupamentos porque uma identidade própria dentro da comunidade. E não pode ser. E o que nós sempre fizemos foi caminhar com a comunidade, estar ao lado da comunidade. E o sucesso é esse. Hoje vocês são já homens e mulheres, na altura ainda não estavam, ainda andavam a gatinhar ou a caminhar, e foi à volta também do agrupamento, cresceram porque era a visibilidade da comunidade. Depois houve uma altura que era a Jufra, depois foi o centro comunitário que também cresceu mais ou menos nessa altura. Tudo projetos do Padre Daniel, do qual nós, pelo exemplo, pelo testemunho que ele dava, nós quase que éramos obrigados a caminhar com ele. E foi esse sentido que nos levou. Camarade, íamos às vezes no meu carro e levávamos outros elementos. Recorda-me que era uma loucura mesmo o sábado à tarde, quando íamos para as atividades. Quando não havia reuniões à noite também, durante a semana. Também havia muitas para camarate. Isto mal ou bem é muito diferente de estarmos a ter reuniões aqui em Fomões, de estar a ir para camarate todos os dias, a trabalhar no dia a seguir. A trabalhar, pois eu também comecei a minha aventura no trabalho, no trabalho onde eu estou agora.
faz os 25 anos que eu estou lá. E recordo-me perfeitamente no dia da minha entrevista, levava as mãos todas cheias de tinta verde de andar a pintar a cabana. E toda envergonhada, com as mãos escondidas. Pronto, e isto mal ou bem acaba por ser um bocadinho aquilo que vocês estão a viver agora, também um pouco na vossa idade, ou a faculdade, ou não sei o quê, e nós estarmos a encaixar isto tudo durante a semana e ir para Camarata, ainda por cima, que era para Pois. longe. Nós criámos laços com eles, não vos digo que não, mas eu acho que serviu também muito para nós nos conhecermos a nós mesmos, a nós próprios, porque nós próprios também não estávamos todos. Eu com o Pedro é tal coisa já o conhecia, na altura não namorávamos ainda, em 98, foi só em 2000 que começámos a namorar, mas já nos conhecíamos dos grupos jovens, a Tânia também, e a Selma também já conhecíamos dos grupos jovens, mas ainda faltava aquela ligação, aquele criar o laço entre nós e que começou aí. Pronto, mas aqui acima de tudo foi Fomões é que acabámos por estar. Que é importante dizê-lo aqui, não é pelo Pedro, o Pedro nem gosta que eu diga isto, mas eu recordo-me, passado 3 ou 4 anos, fui convidado para o Núcleo Moinhos de Vento, onde fui chefe adjunto. É assim que se diz, já me esqueceu. Núcleo, chefe, núcleo. E o Pedro teve um papel extraordinário com 23, 24 anos, porque ele tomou rédeas praticamente do agrupamento, ocupava muito tempo. E só para verem a entreajuda e a harmonia que era naquela altura, claro que o Pedro andava a estudar e eu recordo-me também me preocupava, porque ele tinha um futuro à frente dele e não podia investir no tempo no escotismo e pela comunidade. E era uma preocupação constante. Mas realçar isso, a Tânia também foi extraordinário, com o seu feitio sempre alegre, que nos punha sempre a rir ou bem dispostos. E a Vera era a mulher dos dinheiros. Era Ainda terrível. As reuniões eram terríveis. Quando tocava dinheiro Era era a uma mulher dos exigência e um dinheiros e rigor que era terrível. Mas pronto, foi assim que a gente cresceu. Mas respeitávamos os papéis de cada um, Sim. os papéis de que cada um desempenhava dentro da direção. Sim, Camarada foi desafiante. Estava aqui a pensar um bocadinho. Uma coisa é nós entrarmos, fazer a formação de dirigente num agrupamento que já existe. Ok, vou continuar a minha caminhada, vou perceber como é que eu vou desenvolver num agrupamento mesmo sendo dirigente. Ali nós não, já tínhamos o objetivo traçado. Ou seja, vem para aqui, formação para abrir um agrupamento. Ou seja, não havia grande margem para manobra. Posso fazer formação, ser dirigente, e depois vou para uma secção, depois vou percebendo como é que funciona. Ali não. Era para começar. Pronto, e realmente lembro perfeitamente que havia a preocupação de tentarmos absorver tudo o que conseguíssemos. Lá está, eu já disse isso a quem alguém disse, para pensarmos, ok, como é que vamos fazer lá? Como é que vamos fazer lá? O pensamento é sempre como é que vamos fazer? É sempre assim, com esse objetivo. E logisticamente é sempre pior, não é? Agora é mais fácil ir para Camaradas, antigamente não havia o túnel do Grilo, e era ali uma volta para cá e para lá, e sair. Mas era engraçado, pois já foram crianças e jovens de Famões também inscritos em Camarate. Foram 5, mais ou menos. Já não sei quantos é que eram, mas ainda eram uns quantos que já. Temos cá a Chefana veio da. Sim, que Camarate. foi Era Camarate. exploradora, foi minha exploradora. ela vem no próximo episódio. É o próximo. É. E pronto, e os pais também levavam lá os miúdos, iam buscá-los, já havia um bocadinho. Logisticamente era realmente há aqui havia algo que tínhamos que pensar e as reuniões e tudo mais, mas acho que sim, era muito desafiante. Isso recordo-me perfeitamente. O primeiro acampamento que fui, lá catei e pronto, são momentos que uma pessoa não se esquece, um momento lá e depois, pronto, só que lá está, a dizer, aqueles 2 anos sempre a pensar, daqui a 2 nós temos que. É sempre diferente. É que nós, para além de estarmos a ver se até gostávamos disto ou não, porque nós nunca tínhamos sido escuteiros, não é? Estávamos Pois a ver é como é isso, que era é isso. acampar, como é que isso. não era só isso, também tínhamos que pensar, não, temos que montar o agrupamento, até como é que funciona a tesouraria, como é que é a secretaria, Pois. que obrigações é que nós temos que fazer, o que é que temos que não ser, ou seja, era tudo, acabava por ser tudo. Eu acho que nem tive muito tempo a pensar se gostava Pois, de ser escuteiro ou não, olha. Assumiu e. Ou és ou vamos és. para a frente, Não tens exatamente. outra opção. Bem, nós agora vamos fazer uma dinâmica que o Gabriel vai explicar. Não contam insucessos, não pedem insucessos. Não, mas se quiseres contar um insucesso, estás à vontade. Houve um que me Mas um marcou e sucesso que engraçado penso. de referência. Sim, é muito engraçado. Um triste Foi no uma primeiro episódio era chato. campanha que nós fizemos, já não se recordam, para ir à Madeira. Madeira, então, ainda estamos a usar isso não foi ir a Candastega. Ai, Nos juntámos, durou acho que era 25 15 ou anos. 20 mil euros, mas não dava, éramos muitos. Não podia ficar, fosse um elemento, todos contribuíram, mas o dinheiro não dava, porque as viagens eram muito caras na altura.
E recorda-me, tínhamos as coisas agendadas Ingênuo. ainda por cima era a festa da flor, que era a viagem ainda era mais cara, e foi sempre. Fomos apertando E essas ficaram áreas. cá. E afinal, Nós não olha, tínhamos sede, nunca não fomos à Madeira. Não tínhamos sede, tínhamos Ainda estamos à outros, espera. outros objetivos Claro. ainda para criar, mas esse dinheiro ficou guardado. E usou-se para Andou Candasteg. sempre guardado e foi usado agora para Candasteg. Ainda não estão as contas todas finalizadas, mas é o dinheiro que vem da agregação de fundos destes anos todos também. Isto não Meu é só Deus. dos últimos anos que estivemos a trabalhar. Só de pensar. E Eu já- também que estava guardado para a nossa sede, mas- E, e que eu portanto, acho que estamos bem. e, agora. Eu portanto, também acho que estamos foi bem. uma angariação de fundos 25 anos. Exatamente. 25 anos. Temos 25 Não, anos não a poupar não, para ir a como é óbvio, Candasteg. nada comparado com estes 2 últimos anos, que 3, Sim, Assim, agora era tudo para a angariação de fundos de era Candasteg. tudo Candasteg. Mas já tínhamos, só que muito inocentes, como o Malcino diz, pronto, para nós era tudo possível, mas também não tínhamos aquela noção, aquela medida que era necessária num agrupamento, pronto. Não interessa, temos cá. Mas não foi temos? engraçado. Foi agora, já sei, já posso usar. Ah, mas era de 2000, não é de agora. Não, Não foi é só da- da Madeira, foi era, acima de tudo desde foi da sede. Pronto, mas É, havia é o alguns. objetivo. Trocar os escudos para eles. Foi. Estou a brincar. Portanto, a dinâmica, que é a primeira vez que nós vamos fazer, porque este é o nosso primeiro episódio, chama-se Quem é o Banderlog? E o Gabriel agora vai explicar. Então, é muito simples. Cada um de nós vai ter um papelinho e esse papelinho vai ter lá uma palavra escrita. Vão haver 4 palavras repetidas, ou seja, que são iguais umas às outras, e uma diferente. E nós vamos ter que descrever a coisa que está escrita no nosso papel através de palavras que não sejam a palavra que está lá escrita. Ou seja, temos que dar pistas para qual é que é a nossa palavra. E o objetivo é nós tentarmos descobrir quem é que tem a palavra diferente dos outros. Eles vão ganhar, não é? Mas nós também vamos jogar. Não é números, não tem números. Não, isto é muito simples. E quem perceber que tem a palavra diferente tem que tentar disfarçar, tem que tentar passar despercebido. Ok. Perceberam? Perceberam todos a dinâmica? Sim. Eu acho que o Alcino ainda está em Ainda dúvida. estou a pensar. É a palavra que está por dentro, certo? É, Sim, está por sim. dentro. Alcino, eu sei que tu não deves ver bem, mas eles viram as caras. Olha, estás a falar, mas eu também já não estou. Olha, Pedro, deixa que fechar os olhos. Isto não é para. Conseguiste Posso também ter ler? que convidar pessoas que estejam há 5 anos no agrupamento. Então Diga se mais tragam uma vez os a ver melhor. óculos. Conseguiste ler, Alcino? Ok, Ok. pronto. Quem é que começa? Pode começar aí no Pedro. Desculpa. Tenda. Entre ajuda? Equipa. Atividade. Corta. Calma, que agora tenho que pensar. Agora tiraste uma palavra da boca. Foi tenda, Entre ajuda? entre ajuda, Equipa. equipa, E atividade. imaginário. O conselho. Desculpa por minha testa. Tem que Isto é falar para o difícil. microfone. Aventura? Aventura. Unidades. Epá, poxa. Ai, unidades. Dormida. Saco-cama. Também. Qual é que disseste agora? Ah, Aventura. 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 Vai continuar? Vocês acham que já sabem quem é que é o Banderlog? Bandeira. Eu vou dizer, acho que é o Alcino. E tu? O Alcino. Tu achas que é quem? Ou sou eu ou o Alcino? Não, não Não acho. sei quem é. Eu acho que és tu. Eu acho que és tu. Ei, grande confusão. E agora? Olha, era E a agora? ver. Está entre os dois. Quem é que Eu o acho que está Alcino entre os dois. Tu achas que é quem? Tenho que ser simpático, é a senhora. Eu? Então qual é que é a vossa palavra? Acampamento. Eu se li bem é acampamento também. Acampamento. Acampamento. Acantonamento. Acertei! Não. Acertei! Acertei. Mas foi Epá, mas era difícil. muito- Foi difícil porque tu disseste Facto era, tenda, depois foi. tu disseste tenda e eu percebi logo que eu é que tinha a Não, não palavra foi. diferente. Que era muito parecido, pois é. Porque eu, no meu caso, não podia dizer tenda. Pois E não. depois estava a tentar, eu ia Ou dizer seja, atividade e estava a tentar arranjar uma palavra que não me É que denunciasse. foi logo a tenda, é É o que que denuncia. é mesmo totalmente, é única, porque o resto faço tudo, for conselho, atividade, Exatamente. é construções podes É fazer, tudo igual.
A única diferença é a tenda. Bom, mas então. Calma, antes. Falta uma Falta coisa. uma coisa, Sabem sim. que isto é a primeira vez, ele está um bocado nervoso. Então, antes de acabarmos o episódio, nós vamos pedir que vocês falem para a câmara e digam uma mensagem que querem deixar aos escuteiros de hoje em dia. Unidade, compromisso e paixão pelo escotismo. Simples, gostei. Agora dificultou aqui a vida. Não há nada com números. Não há respostas erradas. Não, vou O que deixar vem no- a não, minha não. mensagem um bocadinho ao Espírito de São Francisco e é dando que se recebe. Tudo mensagens curtas, a minha já não vai ser tão curta. Eu acho que vou deixar uma mensagem de esperança. Apesar dos 25 anos, no meu ponto de vista, a esperança continua e vejo a entrada neste ano, a entrada de novos elementos e dos Luítos. Acho que há uma esperança no agrupamento em continuar por mais 25 ou mais anos ainda. E vejo isso todos os dias nas atividades e tenho essa esperança que vão conseguir manter o agrupamento na comunidade, na paróquia, na região, no núcleo, no país, até mesmo a nível mundial, que temos essa experiência e vamos levar o escotismo mais para a frente, com toda a certeza. Bom, agora sim, muito Agora obrigado sim. pelo vosso testemunho. Muito obrigado por não só pelo testemunho, por terem tirado do vosso tempo para virem aqui falar connosco um bocadinho. Para começar. Não. A senhora dos dinheiros é A senhora a dos Vera. dinheiros não deixa. Pronto. Este episódio dá para ser. Não dá. Pronto, este é um episódio assim especial. Temos logo 3 convidados. Importante, é peso. muito Só Mas importante. é o único episódio É o com uni- três é para começar em convidados. beleza. É para começar bem e depois a seguir, pronto. E obrigado também por terem começado este projeto, este nosso agrupamento. Se não fosse por vocês, não estávamos aqui hoje, 25 anos depois. É verdade. É colocarmos a jeito. Depois faz o resto. Mas se não fossem vocês, este motor de arranque, isto nunca tinha chegado onde chegou. Portanto, muito obrigado. E a vocês, muito obrigado por terem visto. E vemo-nos no próximo episódio do Palavra de Escoteiro.